Pode se assentar. Amém, irmãos. Dia de celebração do Natal, do nascimento de Jesus. E nesse momento nós teremos a oportunidade de meditar num texto que é relativamente conhecido. Bem, o texto que nós vamos meditar é um pouquinho menos conhecido do que eu também vou usar hoje à noite. Mas vamos abrir todos em Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E nós vamos nos ater a esses versículos. Crianças, também prestem bastante atenção, tá joia? Na leitura que nós vamos fazer agora. O texto diz assim, amada igreja: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos aprender de Ti, e a única possibilidade de que isso aconteça é se o Senhor não for somente o nosso professor, mas o nosso intérprete. O Senhor for o nosso ajudador, o nosso facilitador, para que retenhamos as eternas e benditas promessas de Deus em nossos corações. E nosso desejo como igreja nessa noite, Senhor, é ouvir a Tua própria voz, não a voz do pastor Mateus, não a voz de quem quer que seja, mas a voz do Espírito no profundo das nossas almas, mexendo nas nossas entranhas espirituais e dando-nos esperança e vida eterna pela proclamação do Evangelho no Natal de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Crianças, eu tenho um negócio aqui, mas eu quero mostrar para vocês de perto. Então vocês vão ter que vir aqui na frente, as crianças, e vão sentar comigo bem aqui. Vem cá, crianças, vem cá. Pode sentar bem aqui, olha, bem aqui no chão, bem aqui. Eu vou sentar aí com vocês. Espera aí. Vocês podem virar para mim aqui, crianças. Cadê? Tem mais criança aí? Pode vir aqui, ó. Eu vou usar aquele ali, ó. Aqui, ó. Obrigado. Isso. Crianças, o que eu tenho aqui nas minhas mãos, hein? O que é isso? É um EVA. Viu? E você achava que elas não são inteligentes. Rapaz, aqui é outro nível. É, né? É um EVA, parece que aquele ali, só que é menor, né? Vocês sabem o que é um pergaminho? Vocês já ouviram falar de um pergaminho? Um pergaminho era um rolo de papel que usava-se para se contar uma história, não é? Então isso aqui não parece um pergaminho? Mas é um pedaço de papel ou de EVA que eu vou usar para várias coisas. Não só para ser um pergaminho, para contar uma história para vocês, mas agora ele vai ser um decreto do imperador. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu tenho um decreto bem aqui. Que decreto é esse? É um decreto do imperador César Augusto, sabia? E o decreto diz que
todo mundo que mora na Judéia está sendo convocado para o recenseamento. Sabe o que é recenseamento? Sabe o que é? Já ouviu essa palavra antes? Eles deveriam se alistar, colocar o nome deles lá numa lista, num registro, e falar qual é o nome de todo mundo da sua família. Eles tinham que vir, e quando eles vieram, a história conta para a gente lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que veio também um homem. Qual era o nome desse homem? Começa com Jô e termina com Zé. José. Isso, vocês lembram de José? E José veio, e a Bíblia diz para a gente que José era da Galileia, ele morava em Nazaré, mas ele veio para essa cidade, que o nome dessa cidade era Belém. Já ouviu esse nome antes? Belém. E aí ele veio para Belém, e a Bíblia diz para a gente lá em Lucas capítulo 2, porque José era da família de Davi. Você lembra do rei Davi? Ele era da linhagem de Davi. Então ele veio, e junto com José, veio a esposa de José. Qual que era o nome da esposa de José? Começa com Má e termina com Ria. Maria, vocês lembram? José e Maria. E Maria, ela estava com um barrigão bem grandão. Desse tamanho, grandão. Por que ela estava com um barrigão grandão? Ela estava grávida, e quem estava dentro da barriga dela? Jesus. Vocês lembram que lá no capítulo 1, o anjo havia visitado Maria e falado que ela ia ser a mãe do Salvador, lembra? Então ela estava grávida e eles dois estavam lá na cidade e eles vieram se listar então no recenseamento. E aí o que aconteceu então? O bebê nasceu. Lembra que o bebê nasceu? Jesus. E a Bíblia diz então que Maria, então imagina aqui agora, tá bom? Eu estou usando o meu rolo para várias coisas. Então imagina que agora, esse aqui tem um bebezinho aqui dentro, e Maria, a Bíblia diz que Maria foi lá e enfaixou ele assim, ó. E ela ficou carregando o bebezinho, tá? Meio assim, ó. Então ela ficou, né? Não é? Aí, o que aconteceu? O problema é que a cidade estava muito cheia, e não tinha nenhum lugar para Maria e José passarem a noite direito. Todos os hotéis, a hospedaria estava fechada. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Eles tiveram que ir para uma estrebaria, num lugar que assim, não tinha uma estrutura assim muito boa, tinha muitos animais, e lá tinha uma manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? Vocês já viram uma manjedoura? É como se fosse o lugar onde os animais comem. Então Maria teve que pegar e botar Jesus ali. Você quer falar? O que você quer falar? Pode falar. Porque eu não sou daqui, eu sou de outra igreja. Uhum. Mas na minha igreja normal, teve uma cantata de Natal. Teve uma cantata lá e eles... Tinha uma parte que falava... Vai dar certo, fica tranquilo. Uma parte que falava... Da manjedoura de Maria? É? Isso, exatamente, é como se fosse um curral, é isso mesmo. Então imagina, Jesus ali, aquele bebezinho, que era o rei do mundo, estava numa manjedoura, ok? Até aí todo mundo acompanhando? Faz assim, ó, tá acompanhando, tá? Agora muda a cena, ok? A cena agora vai para um campo, e aí agora isso aqui vai virar agora como se fosse o meu cajado, porque eu sou um pastor, imagina que isso aqui é um cajado. Né? Eu sou um pastor que usa cajado, mas naquela época tinha pastor que usava cajado. E para que os pastores usavam cajado? Para cuidar das ovelhas, lembra disso? Então estava lá os pastores no meio da noite cuidando das ovelhas. Eu não sei se eles estavam cantando uma música, se não estavam, estavam lá cuidando das ovelhas, certo? E aí de repente esses 3 pastores ali, eles olham para o céu e o que apareceu? Um anjo. E eles fizeram... A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, eles ficaram morrendo de medo, porque não é todo dia que a gente vê um anjo, não é verdade? Um anjo brilhoso e cheio de glória, mas o anjo virou para eles e falou assim: não temam, não se assustem. Sabe por que não era para eles ficarem assustados? Porque o anjo falou: eu vim trazer uma grande e maravilhosa notícia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. E qual que é o nome dele? Qual que é o nome do Salvador? Jesus, isso, Cristo, o Senhor. E você sabe o que aconteceu quando ele falou isso para os homens? Então apareceu um coral de muitos anjos atrás dele, e eles começaram a cantar, sabia? Começaram a cantar uma música bem alta e bem forte. Sabe o que dizia a música?
glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Glória a Deus, aquele monte de anjo cantando, só porque um bebezinho nasceu. Você consegue imaginar um negócio desse? Que coisa legal, não é? Então eles falaram lá, o sinal agora é que vocês vão lá em Belém, e o bebezinho vai estar enrolado na manjedoura, junto com a mamãe dele, com o pai dele, e vocês vão encontrar ele naquele lugar. Então eles foram e encontraram, e contaram aquela notícia para todo mundo, em toda a cidade, e todo mundo ficou maravilhado, até a mãe de Jesus ficou maravilhada, e guardou aquilo no coração, e ela ficava pensando naquilo. Você já imaginou que tudo isso aconteceu? Quem já tinha ouvido essa história antes? Levanta a mão. Você já tinha ouvido essa história antes? Já? Já tinha ouvido, Daniel, essa história antes? Muita gente conhece essa história, tanto crianças quanto adultos. Mas a pergunta que muitas crianças fazem, muitos adultos fazem é o seguinte: o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a gente? Porque tem muita gente que só lembra dessa história uma vez por ano, sabia? Só na época do Natal. E aí depois eles lembram e esquecem, e eles seguem a vida deles. Não é verdade, adultos? Isso não acontece conosco? O Natal a gente comemora hoje, não é? Mas, queridos, essa é a pergunta: o que isso tem a ver com a gente? O que o Natal tem de bom, de verdade, para a gente? Será que a gente pode extrair alguma coisa de boa, verdadeira? Porque, para falar a verdade, meus irmãos, muita gente na nossa cultura acha que não é assim tão importante. Então, crianças, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o porquê o Natal é importante para a gente vai ouvir sobre Zacarias. Mas vocês vão fazer isso lá pertinho do papai de vocês. Volta lá, pode sentar lá com o papai e com a mamãe de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre Zacarias. Irmãos, qual é o valor do Natal? A gente conta essa história há tanto tempo, e bem provavelmente com muito mais detalhes do que eu mesmo relatei hoje à noite. Você sabe, a história tem outros personagens, outros detalhes, mas a verdade verdadeira é que tanto para crianças quanto adultos, muitas vezes nós transformamos ela muito mais numa história que nós contamos uma vez por ano, do que algo que tem valor prático para nós no nosso dia a dia. Muitas pessoas ouvem essa história, conhecem os detalhes dela, mas vivem suas vidas e seguem o curso das suas atividades como se ela não fizesse assim tanta diferença. Como se ela não tivesse uma relevância prática, como por exemplo, trabalhar e ganhar dinheiro, ou juntar dinheiro e viajar de férias, ou fazer projetos e investimentos, coisas do mundo real, coisas concretas. Muitas pessoas acham que essa história é interessante para enternecer os nossos corações nessa época do ano, mas não tem a ver conosco. Tadinhos de nós, meus irmãos. Porque se nós estivéssemos na posição de um homem chamado Zacarias, que estava vendo ali de forma antecipada, um pouquinho antes dos eventos acontecerem, tudo o que se sucederia, nós não pensaríamos dessa forma. Quando eu falo a você sobre Zacarias, nós estamos falando daquele profeta que logo no início do livro de Lucas, ele e sua esposa são identificados como um casal muito piedoso. Na verdade, ele não era um profeta, ele era um sacerdote. E ele servia regularmente na casa de Deus com a sua vida. E ele também, assim como Maria, recebeu uma visita, meus irmãos, de um anjo, Gabriel, que disse para ele que no ventre da sua esposa nasceria um profeta que prepararia os caminhos do Senhor, o primo de Jesus. O nome dele era João Batista. E meus irmãos, Zacarias já era um homem um pouco idoso. Você já ouviu essas histórias na Bíblia antes, né? Gente idosa que recebe visita de anjo? Já viu, né? Tem na Bíblia, algumas vezes. E ele falou: como posso eu ser um homem idoso, e minha esposa também idosa, como é que essas coisas podem acontecer? E o anjo disse: vão acontecer porque o Todo-Poderoso é quem vai realizar essas coisas. E porque você não acreditou, só de brinde você vai ficar mudo. E Zacarias, crianças e adultos, Zacarias ficou mudo, sem conseguir falar uma palavra por vários meses. Tanto que o pessoal, ele ficou lá dentro, o pessoal ficou preocupado. Quando ele saiu, ele estava lá já falando em libras com o pessoal do lado de fora.
E aí todo mundo entendeu que ele tinha tido uma visão. Passaram-se vários meses. Chegou na iminência ali na metade do capítulo 1, que Isabel tinha que colocar um nome no menino, né? E ela pensou em colocar o nome de Zacarias porque era o nome do pai. Ou pelo menos as pessoas queriam colocar o nome de Zacarias, mas Isabel falou, olha, não vamos colocar não. O nome vai ser João. E aí eles perguntaram para Zacarias, qual que vai ser o nome? E aí Zacarias fez, João. E a Bíblia diz que a língua dele destravou, e não só disse o nome do bebê, mas começou a contar as maravilhas de Deus. Então, quando eu e você chegamos no texto que nós acabamos de ler, também conhecido como o famoso Benedictus, o canto de Zacarias, um dos cânticos da tradição cristã mais conhecida, inclusive nós temos hinos com a letra desse cântico. Essa palavra Benedictus, latim, é uma referência à primeira palavra que aparece nessa música que Zacarias canta espontaneamente, nessa profecia, chamado Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Depois de meses, eu quero que você preste atenção nisso, depois de meses calado, mudo, a primeira coisa que Zacarias vai contar são os benefícios do nascimento do Messias para nós. Zacarias não era um homem qualquer, era alguém que foi alcançado pela história do Messias. No ventre da esposa estava o profeta que prepararia o caminho do Messias. E ele, como um judeu piedoso, aguardava o momento que Deus visitaria o seu povo com esse Messias e todos os benefícios que ele traria. E é por isso que ele diz no versículo 68, acompanhe comigo alguns dos trechos desse cântico. Ele diz no versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Tudo o que estava acontecendo naquele momento, Zacarias entendia que era uma visita da parte do próprio Deus. O anjo ali, aquele mensageiro, o Espírito Santo gerando o bebê santo no ventre de Maria. Ah, meus irmãos, que momento glorioso. Mas por que era tão glorioso para Zacarias? E por que deveria ser tão glorioso para nós? Porque essas palavras às vezes nos parecem um pouco distantes quando ele diz, ele nos suscitou plena e poderosa salvação, versículo 69, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Que promessas são essas? O que elas têm a ver conosco? Por que eu e você deveríamos encarar como boas novas o que está sendo anunciado pela boca deste homem? E aqui eu vou resumir de uma maneira muito simples nesse sermão, em 5 pontos, nada muito longos, mas 5 benefícios do Natal, que você só pode sair daqui hoje, com um claro entendimento desses benefícios e viver o resto dos seus dias à luz deles. É isso que importa para a gente pela pregação do Natal de Cristo. O primeiro benefício, meus irmãos, que o Natal traz é o lembrete de que Deus nos protege. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas hoje eu vou fazer. Já que eu estou bem didático e pedagógico com as crianças, você com os adultos também. Então você vai repetir comigo depois que eu falar, ok? O lembrete de que Deus nos protege. Repete comigo. O lembrete de que Deus nos protege. Olha o versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. O primeiro benefício que a vinda de Jesus estava lembrando a Zacarias e aos judeus é de que eles estavam sendo libertos das mãos dos inimigos pela mão do Redentor. Meus irmãos, qualquer judeu que se preze, viveu uma história muito complicada. A história dos hebreus era a história de um povo que viveu assolado pelas nações vizinhas. Um povo que se viu várias vezes na mão dos seus inimigos, como os babilônios, como os egípcios, como os assírios. Um povo que tantas vezes duvidou do cuidado e da bondade de Deus. Mas quando você olha para a história de Israel, você vê a história de um povo que, sendo pequeno, sem importância e sem relevância geopolítica, foi miraculosamente sustentado por Deus. Meus irmãos, a história de Israel é fascinante. Nações vieram e passaram. Os mesopotâmios, os babilônios, os egípcios, os gregos, os romanos. Mas um povinho teimoso sempre permaneceu desde o início. Os israelitas. Os israelitas. Por quê? Por força deles?
por habilidade deles, por serem bons e sem pecado. Não, nada disso, porque era justamente o oposto. Eles não eram bons e sem pecados, eles eram complicados. Mas o Senhor dos exércitos foi com Israel desde o início da sua história até este momento. O Messias que havia sido enviado era um Messias que lembrava que pela aliança Deus estava protegendo o seu povo. E assim, meus irmãos, como Deus havia preservado e cuidado daquele povo, nós, pelo Natal, somos lembrados também do cuidado e da proteção de Deus para conosco, porque afinal de contas, pela fé, nós pertencemos ao mesmo povo. Eu e você somos israelitas pela fé. E o Natal é o lembrete de que o Messias veio como cuidador, pastor, apacentador e guia do seu povo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. O Natal te faz lembrar que Deus tem cuidado de você? Sim, uma criança respondeu. Você consegue? 2022 foi um ano para entrar na história, vocês não acham, não? Pesado, complicado. Conversando com um colega, não muito tempo atrás, ele falou que ele teve 2 acidentes de carro esse ano e 2 capotamentos com perda total esse ano. E está vivo, ileso, não sei como. Sei, né? Deus tem nos livrado de perigos visíveis e invisíveis. Deus nos tem livrado de inimigos que se levantam contra o povo de Deus, tentando subverter a obra do Senhor, a igreja, a pregação. Mas Deus tem sustentado cada um de nós, porque suas promessas de cuidado para com um povo, para com o remanescente, são infalíveis, meus irmãos. E esse tipo de lembrete no Natal deveria fazer você explodir em ação de graças, contar as bênçãos, coisa boa para fazer no final do ano, viu? Faz uma lista e fala: Senhor, eu vou detalhadamente dizer o quanto eu sou grato a Ti, por todo o Teu cuidado, bondade e proteção para comigo ao longo desse ano. Você deveria fazer isso. Deus tem nos protegido, meus irmãos. Se dependesse de mim e de você nos mantermos não vulneráveis, vivos, a gente estava frito, a gente é igual meu filho Daniel. Meu filho Daniel, eu já falei para vocês, ele nasceu com um capacete natural na cabeça dele. Ele bate em todas as quinas, paredes ao redor dele. Se dependesse do meu filho Daniel, ele não vivia nenhum dia. Mas o anjo é forte, né? Deus é forte. A proteção do Espírito é grande. Ele faz isso para com os pequeninos e para com os grandinhos. Faz isso para com aqueles que são casados e com os solteiros. Ele faz isso para com os que estão encaminhados e com os viúvos. Ele faz isso para com pessoas que são brasileiras e pessoas que não são brasileiras. Deus, ele tem um cuidado por várias pessoas, em várias partes do mundo, em várias categorias sociais, porque a sua aliança é assim, protetora, bondosa e maravilhosa. O Natal nos faz lembrar da proteção de Deus, mas em segundo lugar, o Natal também nos faz lembrar da adoração para o qual somos chamados. Eu vou falar e você vai repetir. Segundo lugar, o Natal nos faz lembrar da adoração para o qual somos chamados. O Natal nos faz lembrar da adoração para o qual somos chamados. Veja comigo o versículo 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Veja, desde os tempos antigos, Deus fez um propósito de proteger o seu povo, porque Ele tinha um propósito com isso. Para que Deus estava protegendo para si um povo? Por que Deus estava cuidando de um povo para si? E o texto nos diz que desde os dias de Abraão, Ele queria um povo que o adorasse sem temor. Deus está nos lembrando nessa profecia de Zacarias do propósito para o qual fomos criados. O motivo para o qual fomos criados é adorar a Deus desimpedidamente, sem temor. E é por isso que desde os dias de Abraão, Ele tinha cuidado de Abraão. Eu gosto muito da história de Abraão, meus irmãos. Acho que tem muito do Natal na história de Abraão, dá para a gente ver muito do Natal na história de Abraão. E um dos trechos que eu mais gosto é ainda no capítulo 12. Sabe por quê? Porque Abraão era um homem já avançado em idade, com uma esposa estéril. Eu falei para vocês que essa história tem bastante na Bíblia. E
Deus aparece para Abraão e de uma hora para outra entrega para ele um monte de promessas. Você lembra? De ti farei uma grande nação, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você lembra de tudo isso? Se eu fosse Abraão, eu teria ouvido tudo aquilo e falado, nossa, quanta coisa. Mas a reação de Abraão no capítulo 12 é fascinante. A Bíblia nos diz então que Abraão, depois de receber tudo isso de Deus, ele constrói um altar e ele adora a Deus. Como se ele estivesse dizendo, se é verdade tudo isso, eu era pagão e agora esse Deus existe. Eu não sabia de nada e agora eu sei um monte de coisa. Se tudo isso é verdade, o que é que eu devo fazer? Adorar. E ele construiu um altar. E meus irmãos, não faltou inimigo na história de Abraão, viu? Foram vários, mas também não faltou altar de adoração, porque Abraão gostava de construir altar de adoração. Por onde ele ia, ele estabelecia morada de culto com a sua família, ele ensinou isso aos seus filhos, ele ensinou isso à sua esposa Sara. E de Abraão, o pai da fé, nós temos uma linhagem passando por Isaac, Jacó, depois alcançando todo o povo de Deus, José, para dentro do Egito, uma linhagem de adoradores, porque o pai Abraão, que tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor, ensinou a gente a adorar a Deus. Ali está o propósito. Meu irmão, minha irmã, o Natal nos lembra, veja comigo no versículo 74, adorássemos o Senhor em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia está falando que Deus protege você, e o Natal nos lembra disso, para que você adore ao Senhor, não somente nos domingos, não somente quando você tem compromissos religiosos formais, mas para que todos os dias da sua existência sejam um culto de adoração a Deus. Seja um altar de consagração ao Senhor. Na devocional que a gente fez em família ontem à noite no Natal, a gente falou um pouquinho sobre isso. Tem a ver com esse texto que está aí no boletim, vocês podem ler depois o texto do boletim. O resultado do Natal em nossas vidas é consagração, meus irmãos. Consagração. Andar em santidade, andar em justiça, essas coisas são adoração. Tem muitas pessoas, presta atenção, tem muitas pessoas que acham que adoração é somente o ato de vir a um local como esse, tocar algumas músicas e aí, quando a gente toca algumas músicas, aí levanta a mão e adora a Deus. É um conceito que se tem muito hoje no mundo evangélico. Adoração é quando eu levanto as mãos e adoro a Deus. Aí eu choro, não tem outro bem além de ti, coisas assim. Você está vendo que a Bíblia está chamando de adoração, por exemplo, andar em santidade? Isso é adoração. Quando eu me programo e me disciplino para que no meu dia de hoje eu busque ser o mais santo que eu posso ser nesse dia de hoje, eu estou adorando a Deus. Eu estou glorificando a Deus. Você glorifica a Deus não só quando você canta com seus lábios, mas quando você mortifica o pecado na carne e vivifica o seu espírito com obras de santidade. Isso é adoração. A Bíblia diz que quando você anda em justiça, você está adorando a Deus. Quando você promove a justiça do reino, veja que eu estou aqui frisando a justiça do reino, porque hoje muito se fala sobre justiça social, não é verdade? Justiça social. Então as pessoas confundem e acham que a justiça verdadeira é apenas uma espécie de débito de reparação para com os pobres, ou negros, ou qualquer outro tipo de minoria que você possa pensar. Meus irmãos, ainda que nós tenhamos que fazer o bem a todos, a justiça do reino é tornar conhecido o justo Cristo em nossas vidas, andar em justiça, andar em retidão. Isso é adoração, e você e eu somos chamados para fazer isso. O Natal nos lembra de que nós temos um Deus que nos protege e um Deus que nos chama a adorá-lo sem temor. Terceiro lugar, o Natal também, meus irmãos, é um lembrete da remissão definitiva de pecados. Vou falar e você repete. O Natal é um lembrete da remissão definitiva de pecados. O Natal é um lembrete da remissão definitiva de pecados. Veja comigo o versículo 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados.
Zacarias volta a falar do seu filhinho, João, que acabara de nascer. E ele fala, o meu filho, João, que vai ser um grande profeta, porque Deus assim o quis. Ele será um profeta do Altíssimo, um representante para falar em nome de Deus, os oráculos de Deus. E ele vai preceder o caminho de Jesus, preparando-lhe os caminhos. Que cena interessante, né? A função desse profeta, na verdade, é por meio das suas profecias, preparar o tapete vermelho do Messias. Eu trabalhava num hotel, e tinha uma época lá que quando chegava gente muito importante no hotel, a gente literalmente estendia um tapete vermelho, sabia que existe essa tradição? Tinha lá um tapete bonito que o hotel tinha, então toda vez que alguém importante aparecia, a gente preparava o caminho dela para entrar no hall do hotel, e todo mundo cumprimentava bonitinho. Era isso que João iria fazer, só que por meio da sua doutrina, do seu ensino, do chamado ao arrependimento de pecados, porque Jesus estava entre o povo. A salvação era chegada, e é uma salvação para, como o texto diz, redenção dos pecados, ou remissão dos pecados. Meus irmãos, talvez, e aqui eu corro um risco de errar um pouquinho no alvo, mas eu vou soar exagerado de propósito, tá? A maior amnésia que existe em relação ao Natal é porque as pessoas não sabem por que Jesus veio. Até quem acha que é legal Jesus na cultura, gosta do presépio, né, monta presépio em casa, e acha tudo bonito, mas as pessoas não sabem o porquê Jesus se encarnou. E aí quando você fala para nos trazer a salvação, a pergunta que se segue é, salvação de quê? Não é verdade? Porque muitas pessoas, meus irmãos, eu lembro uma vez, eu e o reverendo Emílio Garófalo estávamos conversando com o Petrecelli, quando o Petrecelli veio aqui em Brasília a primeira vez. Foi a época que a gente conheceu ele e adotou ele na Semeária e depois na Redenção. Petrecelli é missionário que a gente apoia aqui na igreja. E a gente lembra muito bem o Petrecelli contando sobre a pregação na Nova Zelândia. Na época ele era missionário lá. E ele virou para a gente e falou assim, ó, Mateus, Emílio, Sabino estava lá também, falou... Quando eu prego sobre salvação na Nova Zelândia, tem muita gente que me olha e fala assim, salvação? Salvação de quê? Nós somos a Nova Zelândia. Nós somos um dos maiores IDHs do mundo. Nós estamos muito bem, olha a nossa cultura, nós temos excelentes universidades. Nosso sistema de saúde dá um show em todos os países. Salvação do quê? Aquela falsa sensação de que se eu tenho todos os bens, todas as riquezas, todos os recursos tecnológicos e sociais, eu não preciso de mais nada. E não é exatamente esse o engano de Satanás, meus irmãos. Fazer a pessoa acreditar que ela não é uma coisa que ela é, pecadora condenada ao inferno. Essa é a situação de todos aqueles que não creem em Jesus para a sua salvação. Eles estão afundados no seu pecado. Como a Bíblia diz, um tremedal de lama, um poço de areia movediça do qual você não consegue sair andando com as próprias pernas. Eu nunca vi na vida real um poço de areia movediça, mas quando eu via nos desenhos eu ficava desesperado. Porque o desenho sempre tenta sair do poço de areia movediça e ele nunca consegue, porque é mais forte do que ele, segura. E o homem sem Deus está assim, está preso, está cimentado no seu próprio pecado como uma realidade inescapável. E é por isso, meus irmãos, é por isso que o Natal é a mensagem mais absurda que existe. Porque existe alguém que tem poder, graça, justiça, perdão, amor, misericórdia para nos arrancar da areia movediça do pecado. Aquele que pode nos redimir. A remissão de pecados, meus irmãos, era simbolizada na antiga aliança quando um animal puro e sem defeitos era sacrificado e o sangue dele escorria, e aquele sangue, Deus havia dito que o sangue tinha uma representação visual ali, que era para remissão de pecados. Mas a Bíblia vai dizer que todas as vezes que um animal morria, aquele sacrifício não era suficiente, ele era apenas simbólico. Um animal em si não tinha poder para resolver o problema do pecado do povo. Mas o autor de Hebreus, lá na frente, nos capítulos 8, 9 e 10 de Hebreus, fala de um novo animal, um cordeiro, que viria de forma definitiva derramar o seu sangue, e no sangue desse cordeiro, puro, perfeito e sem máculas, haveria perfeita remissão de pecados.
Alguém que crê em Jesus deixa de ter o status final de pecador e passa a ter o status de santo, salvo, lavado, vencedor. E só quem entende o sentido do Natal pode se apropriar dessas promessas. Hoje pela manhã eu me emocionei falando sobre isso, meus irmãos, porque essa é a grande mensagem. Lembrar que Jesus é a nossa paz, que Ele veio ao mundo para ser o nosso remidor, o nosso redentor. E essa mensagem estava sendo proclamada por João Batista e seria proclamada por todo o povo profético de Deus, por toda a história, a mensagem daquele que tem poder para redimir pecados. Qual foi a melhor notícia que você ouviu no ano de 2022? Não precisa falar em voz alta. Mas pensa aí, de verdade, faz esse exercício. Qual foi a melhor notícia que você ouviu em 2022? Pensa aí. Eu te dou 2 segundos. 1, 2. Pensou? Então eu vou fazer... Não, alguns não conseguiram. Você quer mais um segundo? Mais um segundo. 1. Pronto? Eu quero fazer uma pergunta para você. A melhor notícia que você julga que você ouviu em 22 tem poder para perdoar os seus pecados? Tem poder para lhe conceder a vida eterna? Tem poder para mudar a sua história? Se a sua resposta é não, então deixa eu te dar a melhor notícia de 2022, 2021, 2020, 19, de todos os anos que se passaram e de todos os anos que ainda virão. Jesus Cristo nasceu neste mundo, viveu uma vida perfeita, morreu e ressuscitou dos mortos. E todo aquele que crê nessa mensagem está livre eternamente do pecado. Essa é a maior notícia do ano. Mesmo se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo, eu sei que você queria, eu também. Mas não tem como comparar, meu irmão, minha irmã. Não tem base de comparação. Porque é isso que Jesus veio fazer, veio trazer redenção dos pecados. Então Ele veio para nos proteger. Ele veio para nos fazer adorá-lo em santidade. Ele veio para redimir nossos pecados. 4º e penúltimo lugar. O Natal é um lembrete de que Ele veio para nos iluminar. Vou repetir e você fala. O Natal é um lembrete de que Ele veio nos iluminar. Repete. O Natal é um lembrete de que Ele veio nos iluminar. Veja comigo o versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. A mensagem de João, da salvação pela remissão de pecados, só seria possível, eficaz e poderosa, é o que o pai de João está falando, graças à misericórdia, a entranhável misericórdia, né? Que linguagem legal, visceral, aquela linguagem profunda, a misericórdia do nosso Deus. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção que eu gosto de usar minhas mãos. Deus tinha que fazer algo para empoderar a mensagem de João. Ele tinha que fazer algo para que essa mensagem tivesse sentido, substância, vida. Porque senão seria apenas um pregador no deserto meio maluquinho, porque ele gostava de pele de camelo e mel de gafanhoto, né? Então ele era desses. Mas Deus ia fazer algo tremendo. E Zacarias chama esse algo tremendo, na segunda linha do versículo 78, da visita do sol nascente das alturas. O que é esse maravilhoso algo que iria acontecer dentro de poucos dias? A visita do sol nascente das alturas. Essa é a maneira como o Messias era identificado. Uma esperança tão brilhante, tão intensa, como um sol nascente das alturas. Agora eu quero que você visualize essa ilustração comigo. Você consegue imaginar o sol que nós vemos todos os dias, nascendo nas alturas, fazendo uma visitinha aqui na terra? Ia queimar legal, não ia? Mas você consegue imaginar positivamente o calor, a alegria, a esperança que são simbolizados nessa imagem? Porque eu e você sabemos muito bem que quando a gente passa vários dias nublados em Brasília, chovendo muito, a gente gosta da chuva, mas quando passa nublado muito tempo, a gente fica meio deprê, não fica?
E aí, que alegria traz na nossa vida quando o sol brilha? Novamente, eu lembro, meus irmãos, ano passado, a gente estava num chuvarel sem fim. Foram vários dias, eu não sei quem lembra ali, no final do ano passado, estava um chuvarel, não parava de chover. Meus irmãos, eu até botei na internet, um dia fez sol, parecia que eu tinha nascido de novo, meus irmãos. Eu peguei meu celular e comecei a tirar foto pela janela do céu, tirei 300 fotos, olha o sol, eis que eu vejo. Porque o sol faz isso, ele lança luz sobre as coisas e você pode ver, e isso é particularmente especial quando antes você não conseguia ver nada, que era a situação espiritual de todas as pessoas. Isaías, o texto que nós lemos hoje, fala da situação de todos aqueles que estavam perdidos nas trevas do pecado, cegos, meus irmãos, cegos. Mas eis que Deus fez brilhar da Galileia dos gentios o sol. E o objetivo desse sol, o texto nos diz, é alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Você percebeu a linguagem de ressurreição? Ele alumia quem está morto. Ele banha com a sua luz quem está morto, e aquele que estava morto nas trevas da morte, na perdição dos seus caminhos, passa a ver com clareza a verdade de Deus. Ele abre os olhos, ele abre o entendimento. Foi isso que Jesus veio fazer. Meus irmãos, e aqui eu já estou caminhando para o final. Hoje eu dei o exemplo pela manhã e volto a repetir o exemplo. Você liga a televisão e as propagandas de Natal nessa época do ano são sempre as mesmas. Época de paz, época de esperança, época de alegria e época de luz, não é? Muita luz na sua vida. Você recebeu alguma mensagem dessa no WhatsApp essa semana? Eu recebi umas 300. Muita luz na sua vida. Muita luz. O que é muita luz na sua vida? Que luz é essa, meus irmãos? Que o mundo tanto fala. O mundo, as pessoas que não têm Deus, podem oferecer uma luz que elas não têm. Não. Elas se enganam com falsas luzes. E eu ouvi essa ilustração essa semana de um pastor batista reformado dos Estados Unidos. Elas se enganam porque elas pegam as suas luzinhas natalinas e elas enfeitam com as suas luzinhas as coisas no mundo com as suas próprias luzes e dizendo, olha como o mundo está iluminado. Mas são luzes frágeis, enganosas, temporárias e efêmeras. Luzes que são incapazes de nos apontar na verdadeira direção. Meus irmãos, o mundo não pode oferecer uma luz que não tem, mas eu quero te perguntar nessa noite, nesse Natal, meu irmão, minha irmã, você tem oferecido a luz que você tem? Porque Jesus diz que Ele é a luz do mundo, e aqueles que estão em Cristo também se tornam luzeiros nele, e se você se torna um luzeiro, você não pode ser um candeeiro que deveria estar iluminando a casa, mas é colocado ali embaixo da cama, não vai iluminar nada. O Natal é um lembrete da nossa missão de iluminar. Vou repetir, meu irmão, minha irmã. O Natal é um lembrete da nossa missão de iluminar, de mostrar a verdade. Você recebe um monte de mensagem dos outros com a luz deles, mas você é incapaz de compartilhar com eles da tua luz? De falar daquilo que brilha dentro de você? Há poucas semanas atrás, eu ouvi um testemunho de alguém que disse que foi convertido por uma passagem que eu gosto muito, de 2 Pedro. É uma passagem que diz que ali Pedro está defendendo o ministério apostólico dele, o fato de que ele testemunhou com seus próprios olhos a transfiguração de Jesus. E aí, esse rapaz que estava lendo esse texto, ele disse que lendo a Bíblia, sozinho, meus irmãos, sem ninguém conversar com ele, lendo a Bíblia, e ele leu ali, que essa mensagem da palavra de Deus brilharia até o dia clarear e a luz da alva brilhar no seu coração. É o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1. E ele leu aquilo, e ele entendeu, lendo sozinho, de que aquilo estava falando da luz que ainda iria brilhar, da volta de Jesus, e é de fato o que o texto está falando, e que por causa dessa esperança, aquela luz, aquela palavra pregada, brilharia dentro da alma dele. E sabe o que aconteceu com eles, meus irmãos? Ele converteu. Ele converteu sozinho, lendo aquilo. Naquela hora que ele leu, a luz brilhou dentro da alma dele. Você acredita nisso?
E sabe o que aconteceu? Ele se tornou uma lanterna humana, meus irmãos. O homem é um holofote. Você pode tentar apagar, não dá, porque ele não consegue falar de outra coisa. Parece um disco quebrado, só que para o lado bom. Ele só fala dessa luz que tem dentro dele, esse testemunho dele, ele não consegue calar a boca, ele fala disso para todo mundo. E sabe o que está acontecendo por causa do testemunho de um cara que converteu outro dia? Pessoas estão se convertendo. Ele já trouxe a Cristo mais ou menos a família dele toda, só para vocês terem ideia. Um homem que nunca foi para um seminário teológico, um homem que nunca foi ser missionário na China. Tipo aquela mulher samaritana, que Jesus conta a história dela e brilha a luz na alma dela, e ela chega na cidade dela, ó, eu acho que eu conheci o Messias. Aí o que a cidade faz? Vai lá, todo mundo vê a luz do Messias. Meus irmãos, o Natal é luz verdadeira, é a luz de Cristo. E em último lugar, meus irmãos, o texto termina dizendo, o cântico de Zacarias, falando que um Natal é um lembrete da direção de Deus. Repete comigo. O Natal é um lembrete da direção de Deus. Versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O último benefício do Natal que Zacarias fala para mim e para você é a direção pela vereda da paz. O nascimento de Jesus ensinaria as pessoas a caminhar no caminho certo, a não se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, mas estar em Cristo Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador. E se Ele é a nossa paz, eu quero andar no caminho da paz. É interessante, a minha cena visual é como se nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, discípulos. Ele vai na frente e Ele vai deixando um rastro da paz, e eu entro nas pegadas da paz, e eu vou andando dentro delas, na direção que Ele traça para mim. A vida que o Natal nos prega, nos oferece, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Quando ele vai falar sobre a relação entre lei e essa vida que está em Deus, ele diz, se vocês são guiados pelo Espírito, não há necessidade de vocês se sujeitarem a nenhum outro tipo de lei. Ser guiado pelo Espírito é ter a lei de Cristo em nosso caminho. É andar dentro dele. É não ver o caminho de Cristo como um fardo chato e difícil de carregar, mas um fardo leve e agradável, e ainda que seja assim um pouco difícil, é maravilhoso estar nesse caminho, o caminho da paz. Meus irmãos, o Natal é uma reorientação dos nossos passos. Você fica aguardando lá o Ano Novo, olha só o que você faz, você fica aguardando lá o Ano Novo para fazer votos de Ano Novo, você está perdendo tempo, o Natal já chegou, você devia estar fazendo esses votos agora. Reorientar seus passos, reprogramar suas prioridades, para que você não fique só uma vez por ano lembrando do Natal. Você deveria se perguntar, de que maneira toda essa história maravilhosa da redenção muda os meus passos agora mesmo, nesse momento. O autor de Hebreus, quando ele escreve o seu livro, lá no capítulo 2, ele fala, leitores, ouvintes, se vocês estão ouvindo a voz do Espírito agora, deem ouvidos a ela. Não posterguem para depois o congregar, não posterguem para depois o adorar, não posterguem para depois o servir. É agora. O Espírito fala à igreja e ele espera que a igreja ouça e obedeça. Então o Natal é um redirecionamento dos nossos passos. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos a esse fim de ano e nós estamos recontando a história do... Está lá o pergaminho, então eu uso esse pergaminho. A história do pergaminho, não é, crianças? A história do nascimento de Jesus. E tudo isso é muito bonito, mas é também muito importante. Para que serve isso, meu irmão, minha irmã? É um lembrete de ações de graça para você agradecer pela proteção de Deus. É um lembrete de que Deus está te chamando para adorar em santidade todos os dias da sua vida. É um lembrete de que em Cristo, somente nele, há remissão dos seus pecados. É um lembrete de que Ele é capaz de iluminar os perdidos. E é um lembrete de que só Ele nos dá a direção e o rumo certo a seguir. Está tudo isso nesse texto que a gente acabou de ler.
Então você deve meditar, pedir ao Espírito Santo que faça você internalizar essas verdades e praticá-las, amá-las, crer nelas e anunciá-las. Vai brilhar essa luz para outros. Você pode fazer isso hoje mesmo. Você pode sair daqui, se você for, não sei o que você vai fazer. Aí você chega lá naquele lugar que eu não sei com quem você vai encontrar. Aí você faz assim, deixa eu te contar um negócio aqui da luz, aqui, deixa eu te falar. Vou resumir para você aqui o sermão que eu acabei de ouvir. Aí você fala os 5 pontos do sermão. Tá? Proteção, adoração, iluminação, remissão de pecados e direção. Fácil, né? Você repetiu comigo, então você sabe. Compartilha, fala. Ou nós vamos deixar outros ficarem nas trevas da sua ignorância e fingir que não é com a gente? Não. Que o Senhor nos ajude a corajosamente anunciar as boas novas, do mesmo jeito que o anjo fez com os pastores no campo e depois cantou em voz alta, que nós façamos isso, pelo culto que agora prestamos e pela vida que iremos viver. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, tua palavra nessa noite, ela é de tremendo encorajamento para nós. Deus usou de misericórdia para conosco, e nessa noite está nos lembrando pela sua santa aliança, do juramento que Ele fez a Abraão, o nosso pai, de conceder que uma vez que estivéssemos livres das mãos dos nossos inimigos, pudéssemos adorar a Deus sem temor. Nós estamos aqui para isso, Senhor, para adorá-lo, para consagrar nosso coração e vida ao Senhor, para nos lembrarmos da redenção e remissão dos nossos pecados, para nos lembrarmos da iluminação que só pode vir desta fonte de luz, e para seguirmos os passos do Mestre, nas pegadas seguras que Ele nos oferece. Senhor, que o Natal seja uma mensagem assim, fulcral, crucial, para o nosso dia a dia, que seja algo que sejamos impedidos de lembrar uma vez por ano apenas, mas que nos lembremos com vida, com vigor e verdade todos os dias da nossa vida, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.